tava na internet, eu fui ouvir a Snatch. Olha só que legal, eu não vou terminar esta frase. Até caiu o microfone aqui, que o assunto... Que horror! Pelo amor de Deus. É o melhor jeito de começar. Que horror. Olha, na verdade a gente ia gravar no podcast, mas por que não fazer ao vivo? Na verdade, a gente grava ele ao vivo. Então, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada! É isso aí. Eu sou o Little. E eu sou o Yatá. Hoje só tá nós dois aqui mesmo. O pessoal ficou com medo do tema de hoje. Eu acho que o tema tem muito tamanho na testa, assim, né, do personagem. Parece Larissa Manoela, só que na versão masculina. Que horror. É bem isso mesmo. Então, se você tá chegando aí agora, hoje nós vamos gravar o episódio, né? Não edição, episódio 47 do nosso podcast, que vai ao ar toda quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre Nicolas Cage. É aquele ator que você ama, odeia, mas não existe meio termo. É uma coisa incrível. Exatamente. Não tem meio termo. Ou é 0 ou é 8 ou 80, na verdade, né? Bem por aí mesmo. 80. É bem isso aí. Mas antes de a gente começar, Yatá, faz o nosso merchan aí, vai. É isso aí, galerinha. Olha só, se você quer bonés, camisetas, os arigatões da Snatch e etc., né, até chaveiros também, mas alguns outros produtos, é só entrar lá no piratasstore.com.br. O link tá na descrição aí. E tem até o cupom de desconto especial, 10% de desconto que a gente tá dando aí pra vocês. Tá aí também do lado do link, inclusive. Né, então não perca, tem muita coisa boa, preço legal e o material é bom. Eu uso todo dia. Então, bom, quem vê meu canal também sabe que eu tô usando todo dia alguma roupa de lá. Então, o negócio é assim, é confortável, então dá pra usar todos os dias numa boa e não estraga depois de lavar, que nem a maioria dos lugares. Exatamente. Eu só não tô com a minha porque eu estou com frio. Não sou tão calorento quanto. Como é que as pessoas conseguem sentir frio? Como sentir frio nesse calor? Então bora lá. Nicolas Cage. Na verdade, o nome do Nicolas Cage é Nicolas Kim Coppola. Vocês já devem ter ouvido ele falar por copula. aí, o tal de Coppola, né? Não é o tio dele que é famoso, né? Então. Exatamente. Ele nasceu em 7 de janeiro de 64. É ator, produtor cinematográfico, né? Ítalo-norte-americano. Então, ele. Isso já ganhou o assustador. Oscar, né? Ele já ganhou o Oscar em 1996. E esse é um resuminho. Então vamos para a vida dele agora. Ele é filho de um professor universitário, August Coppola, e da coreógrafa Joy Vogelsang. 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 E aí um dos irmãos dele faleceu, né? Se não me engano. Acho que eram 4 filhos, um dos irmãos faleceu. Justo o irmão gêmeo, ou seja, pode ser o gêmeo mal que viveu ou o que morreu. Exatamente. E aí? E agora? A gente só vai saber quando a gente tinha o beijo do vampiro do Nicolas Cage. Caramba. E olha o Cabral aí falando que é o quase super-homem. É verdade. Quase super-homem. Pra mim ele é o super-homem que pegou fogo e se transformou em motoqueiro. Provavelmente. Pegou fogo, se transformou no motoqueiro, mas na verdade ele queria ser o Luke Cage. É aquela coisa, o grande detalhe é assim, né? O Nicolas Cage, ele não queria usar o nome Coppola no sobrenome pra coisa artística, justamente porque ele não queria viver a sombra do tio. Então o que aconteceu? Ele pegou o seu personagem favorito da Marvel, dos quadrinhos, pra usar o sobrenome, que é o Luke Cage. Ou seja, virou Nicolas Cage, só que ele nunca poderia ser o Luke Cage, porque o Luke Cage é negro, ele é branco, aquela coisa toda, né? Aí ele acabou conseguindo realizar, em parte, o seu sonho de ser parte da Marvel e virar um super-herói. Justamente como? Sendo um motoqueiro fantasma. Aonde ele, se não me engano, ele usou um pouco de peruca, né? Um pouco de cabelo prostético aqui, para não ficar uma testa muito exuberante.
Verdade. O primeiro papel, né, dele em filme foi no filme The Best of Times. Já assistiram? O pessoal que tá aí no chat, já tá. Então, como ator, ele foi no Best of Times em 81, isso que é mais assustador. Esse é um daqueles filmes que eu só vi pedaços, eu não vi inteiro. Né? Mas teve um 15 anos anterior ele que ele tinha na época, foi né? figurante. É, Né? Em exatamente. 80 ele foi figurante do Brubaker. Né? Então, Então, mas o ator mesmo, né, sem ser a parte de figurante, foi já esse era Best daí, of Time. The Best of Time. O que mais? Já comentamos que o nome artístico dele é inspirado no Luke Cage, né? O sobrinho do Francis Ford Coppola. E é primo da cineasta Sofia Coppola. Uhum. Pra quem não conhece aí. O que mais que ele fez aí? Vamos Cara, ver. uma coisa bizarra que eu preciso comentar. Mas em 82 ele participou de um clássico que quase ninguém lembra que ele participou. Qual? Picardias Estudantis. Ele tá lá, ele é o Smoke. Tipo, quase ninguém sabe que ele tá naquele filme. Pouca gente prestou atenção nisso, porque todo mundo só se lembra dos principais, né? Então. Olha o Mas Cabral faz. aí, falou que ele já teve um rally rola com a Angelina Jolie. Sim. Né? Aí, o que mais? O Cabral colocou aqui, errei, o nome é Um Estranho Vampiro. É digno da Tromba Filmes. Eu tenho medo quando ele fala tromba filmes. É aquele momento assim que, nossa, tipo, vem aquele personagem de anime Astolfo, só vai entender quem conhece. Mas assim, o Astolfo deve ser o personagem favorito do Salame, né? Então vocês vão descobrir o porquê se vocês assistirem. Mas Exatamente. Assim, a situação. Nicolas Cage, ele conseguiu fazer participações em filmes de vários estilos, né? Tudo bem que na maioria todo mundo reconhece ele como um péssimo ator, mas na verdade ele é um ótimo ator. Ele está sempre atuando, até fora dos filmes. Então por isso que fica bizarro. Né? Lógico. Numa situação dessa, nesse filme aí, O Estranho Vampiro, onde ele chegou a comer uma barata para poder interpretar, fazer o papel. Pois é. Não, é aquela coisa, né? Tipo, literalmente ele, assim, a insanidade para se participar de algo acaba sendo necessária. Você tá em Hollywood, você tá fazendo teste aqui no Brasil mesmo para filme, para comercial, você tem que se destacar. Come uma barata. É verdade. Ou vai pro No Limite. Não, Zé do Caixão aprovaria o método dele. Exatamente, com certeza. O que mais? Já Estranho Vampiro. Ele já se filmou bêbado, né? Pra fazer o papel lá, o Morrer em Las Vegas. Inclusive, ele ganhou o Oscar por esse filme aí. Sim. Em 96. Qual que foi o próximo aí? Outra peripécia que ele fez. Putz, é que ele já fez até, tipo... Nossa, teve filme que teve mais de um título. Ele tirou o dente também lá no filme, como que é? Asas de Liberdade, né? Putz, verdade. Não, ele participou de tanta coisa. Né? Ele participou do Firebirds, que aqui no Brasil tava como Apache, Helicópteros Invencíveis. Né? Lógico, ele participou de muita coisa bizarra, né? Tipo Morte por Encomenda, o Agente Secreto, que era o Guarda-Costas e a Primeira Dama. Não lembro qual versão que era daqui, qual era de Portugal. Né? Também Encurralados no Paraíso, que era bem interessante. Esse aí eu gostei bastante, inclusive, acho que foi em 94. Né? O Conair, né? Todo mundo lembra do Conair, mas ninguém lembra do filme, só lembram que ele participou e tá na capa. É uma coisa incrível. Lembro, eu assisti várias vezes esse filme já. Pois muitas vezes. A Outra Face. A Outra Face. A gente não pode esquecer. 60 segundos. A Rocha, né? The Rock. A Rocha. É aquela coisa, muda totalmente o sentido na versão em português e a versão em inglês, né? Em inglês é bom, tem guitarras. Em português não, é só uns tecladinhos toscos e aumenta a velocidade.
Que horror. Ai, ai. Bom, ele participou até do 8mm, 60 segundos do remake, né? Porque era uma Uhum, trilogia que o criador e ator principal morreram no terceiro filme durante a filmagem. sim. Aí fizeram o remake do primeiro e ele tava lá. Né? Teve aquele Um Homem de Família, né? Que era como se fosse um conto de Natal. Uhum. Né? Eu acho que era Tom Middles, alguma coisa assim, o nome do cara lá que fazia o. Né, que seria o duende lá que chama ele o tempo todo de Jack e ele não sabe como é que o cara sabe o nome dele. Até aí, deixa eu ver aqui mais. Ele fez um filme ao lado da Cher, né? Que é o Coração Selvagem. Verdade, Foi em verdade. 90, não foi? Foi onde ele começou a estourar, né? É, Aí no começo, nossa. década de 90. Cara, é assustador isso. Esse Feitiço da Lua, né? Sim, Ele fez Feitiço da Lua, um dos também. mais conhecidos daquela época. Deixa eu ver, O Uhum. Senhor das Armas. Senhor Né, das A Lenda do Armas. Tesouro Perdido, acho que foi 2 ou 3 filmes. O filme das Torres Gêmeas do World Trade Center. O Motoqueiro Fantasma, que ele lutava contra o Mephisto da Marvel! E ninguém consegue colocar o Mephisto na porra do MCU atual, porra. Uhum. Um filme, eu acho que o que a maioria lembra é o Cidade dos Anjos, né? É. Que tem, como nós comentamos no começo, ele é 8 ou 80. Ou o pessoal adora, ou o pessoal odeia. Esse pessoal que odeia só deve gostar desse filme dele, Cidade dos Anjos. É o único filme. Agora, o legal é que o Nicolas Cage ele conseguiu ser não apenas o Motoqueiro Fantasma, ele quase foi o Superman e ele foi o Big Daddy no Kick-Ass. É verdade. Quase ninguém lembra do Big Daddy, que seria basicamente o Batman. Olha o Cabral comentando aqui, ele perguntou, que tal o Cage como Coringa? Cara, eu acho que o Cage não serviria muito pra ser o Coringa, apesar dele ter a personalidade do Coringa em alguns momentos. Eu acho que ele serviria pra outro vilão. Se ele Duas raspar o caras. cabelo, ele pode fazer a versão cinematográfica do Cabeça de Ovo. Eu pensei nele como Duas Caras. Também seria legal. Mas é que o Duas Caras é sério demais, o Nicolas Cage não ia servir. Ai, que horror. É verdade. É aquela coisa. Imagina se o Cabeça de Ovo finalmente sai da década de 60 e participa de qualquer outro filme do Batman ou série. Porque ele só existe naquela série dos anos 60. Só aquela lá. E era o Vincent Price, mestre do terror. Uhum. O que mais que ele fez? Ele fez o Despedida em Las Vegas, né? E já comentamos? Já, né? O Despedido em Las Vegas, só pra lembrar, esse aí é aquele que tem uma parte que até parece que vira um musical do nada? É que ele é um alcoólatra, né? Ah, tá. O Aprendiz de Feiticeiro, Caça às Bruxas, ele gosta bastante de participar dessas coisas. Né? Uhum. Ganhou o Globo de Ouro já por causa desse Despedida em Las Vegas, né? O Oscar. Sim. Alguém se lembra daquele filme dos porquinhos da Índia, Força G? Ele foi a voz da marmota. Marmota. Coisa horrorosa. Então. E ele tem uma estrela lá na calçada da fama, né? Ele tem Verdade. uma estrela lá. E Agora, o legal é que ele participou do Spider-Verse, né? A animação lá, ele era o Noir. Né? Verdade. Agora, o Willis Wonderland, ele pra mim tá sendo o filme mais assim top. Porque Five Nights at Freddy's, que só perdeu o tempo de usar o direito do nome, então mudaram o nome pra Willis Wonderland. É ele lutando contra os bichos do Five Nights at Freddy's. Ponto. É maravilhoso isso. Caramba. E ele também tiveram alguns casamentos, não teve, não? Foram 4, né? É o Fábio Júnior americano. É que ele, assim, enquanto você não encontra sua metade da laranja, ele está chupando ela pra você. É o Fábio Júnior de lá, pô. Porque... É aquela coisa. Pra quem ganhou 4 prêmios grandes, sendo que todos eles foram por Living Las Vegas, né? Eu acho que o cara conseguiu, assim, um negócio, sabe? Mas, ele de 95 a 2001, ele ficou com a Patrícia Arquette. Sabe? Patrícia Arquette, depois foi a Lisa Presley, cara. Alice Kim e Erika Koik. Nossa. Cara, é uma lenda, né? Eu Sou a Lenda, é outro filme que ele fez.
Eu sou a lenda, ele é uma Will Smith, lenda. Ele é o tesouro, a lenda do tesouro perdido. Já misturei a lenda. Eu sou a lenda do Will Smith. Will Smith. O dele é a lenda do tesouro perdido. É ele que é o Agora eu vou tesouro começar a perdido. chamar o Will Smith de Nicolas Cage, cara. Essas lendas, viu? São as lêndias da paixão. Aí você vê um monte de lêndias apaixonadas no cabelo da pessoa. Que horror. Então, mas é isso. O Nicolas Cage, talvez ele tenha uma boa lábia. Talvez ele realmente, o talento chame a atenção das mulheres. Mas ele sempre conseguiu mulheres bonitas na vida dele. Uhum. É assustador. É assustador. É assustador mesmo. E aí? É que o chat aqui só tem marmanjo aqui. Cadê? E vocês aí, marmanjo? Pegariam o Nicolas Cage ou não? E as mulheres que ouvirem depois? Pegariam o Nicolas Cage ou não? Eu tenho medo das pessoas que falaram que pegariam. Então, mas assim, ó, você vê, tipo, por exemplo, aqui tá sendo comentado até sobre Pink Flamingos nos comentários, cara, é uma coisa incrível. Verdade. Nossa, Pink Flamingos. Caramba, essa foi boa, hein? Não, Pink Flamingos, tipo, é um daqueles filmes que, tipo, você tem que ter estômago pra ver do começo ao fim. Porque tem muitas partes que não tem sentido algum, mas tá lá. É aquele tipo de filme que a pessoa tem que ser insana como eu pra poder conseguir assistir aquilo. Tem alguns aí que... complicado. O que mais que ele fez? Bom, Fúria de Vencer, em 86. Ele fez filmes da Disney, cara, tipo, eu acho que esse é o maior sofrimento que alguém pode ter, participar de filmes da Disney. Porque se fosse as animações da Disney 2D era uma coisa, mas participar em filmes live action da Disney é uma bosta atrás da outra, não dá. Então assim, beleza, a lenda do tesouro, tal, aquelas coisas, ok, até dá pra entender, tal. Ainda bem que ele não foi Lizzie McGuire, que ferrou com a vida e a carreira só porque trabalhou pra Disney. Ou então Hannah Montana, que depois ainda virou a Hannah Montanha. Mas é aquela coisa, ele mesmo já diz que ele não sabe se gostaria de voltar a fazer filmes de Hollywood, mas ele sabe que não quer fazer outro filme da Disney, porque seria assustador. Palavras do Nicolas Cage, que ele diz que já é um clima totalmente diferente. Há muito medo lá. Difícil, palavras dele. É que o pessoal deve cagar, porque a Disney é poderosa, daí o pessoal fica, tipo, travado, né? Se eu fizer uma cagada, eu tô fudido. Pior que é. Agora, uma coisa que todo mundo tá esperando há tempos, porque foi anunciado em 2019, é o fato do Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage num novo filme sobre Nicolas Cage. Não, mas o legal é assim, você sabe qual que é a trama, a sinopse que deram na época? Que na trama o ator ele entraria em apuros ao aceitar $1 milhão para ir no aniversário de um fã bilionário. Pronto, é isso. Quer dizer, ele vai ser o Steve Carell naquela noite lá de encontro. E ele também lançou um filme agora aqui que tá bem, né, na crítica, que é A Porca, né? Ele vai atrás da porca dele. Sim, Pig. Não, é aquela coisa, ele tá escolhendo aleatoriamente, assim, tipo, ele coloca 12 scripts, fecha o olho e unidunité com a mão, assim, né? Ou então ele joga pro alto alguma peça de ferro e no roteiro que cair ele vai. Então, assim, o negócio é aquele. Nicolas Cage, mesmo as piores escolhas são as melhores escolhas. Ele prova isso. Exatamente. O que mais que ele fez mais recentemente? Ele fez A Ilha, em 2019. Não cheguei a assistir esse filme dele ainda. Então não tenho muito como opinar. Fez A Sacada. Assim, tem muita coisa... que assim, Nicolas Cage ele fez muito filme, ele participou de série aqui e ali, então a gente tem umas coisas assim meio, as dúvidas, né? E quais seriam os melhores e os piores filmes do Nicolas Cage? Então fica meio difícil de saber exatamente. Fica. Ele fez também, o que mais? Tem um que era meio com OVNI, como que era? Era meio que apocalíptico, era o... A Cor que Caiu do Céu. Não. Mas A Cor que Caiu do Céu é dele também. Ele fez Fúria sobre Rodas. Sim. Também.
Cara, que filme foi? É o Apocalipse, né, que chama o filme, né? Teve um que é o Apocalipse e o outro que é o que lançou agora, da cor que caiu do céu. Que na verdade é uma cor roxa, mas eles falam que é uma cor que não existe. Então. Agora, legal é Nicolas Cage na década de 50 cantando com Jim Carrey. Você se lembra disso? Isso não. Pegue Sue, seu passado à espera. É um filme de viagem no tempo. Quer dizer, a menina, tipo, ela desmaia e tal. De repente ela volta no tempo pra época em que ela tava pra começar o namoro com o futuro marido dela, que ela tá se divorciando no futuro. Então ela tem a chance de mudar todo o passado dela e de repente fazer com que dê certo dessa vez. Aí o que acontece? Quem são os cantores ali numa das cenas? Jim Carrey em trio junto com o Nicolas Cage e um outro ator que eu não conheço o nome até hoje. Boa, Renan, é esse filme mesmo, Presságio, esse que eu queria lembrar. Eu gosto desse filme aí, Presságio, acho legal. E ó o Cabral aí, falou que como que não tem um jogo indie dele? Até o Shaquille O'Neal tem 2. Cara, eu acho que deve existir, só que a gente aqui não teve notícias. Exatamente. Cara, se tem jogo até sobre a minha pessoa, deve ter do Nicolas Cage. Aliás, já fizeram 3 jogos que eu tô no meio do jogo. Exatamente. A gente tem que providenciar. Quer saber qual é o melhor filme do Nicolas Cage de todos os tempos? Pra você, Coração Selvagem. Pra você, o melhor filme dele? Coração Selvagem. Coração Selvagem? E pra você, chat, pra vocês aí do chat, qual o melhor filme do Nicolas Cage? Olha, eu tô na dúvida, viu? Eu gosto muito dos 60 segundos. Cara, não sei porque eu tenho as miniaturas de aqui, né? Porque tem até Lamborghini que ele rouba junto com a Angelina Jolie. Sim. Né? Então, sigo nesse filme. Mas eu gosto muito da Lenda do Tesouro Perdido. Eu gosto bastante. Gosto mais do primeiro do que do segundo. Olha o Salame aí. Chegou agora. O Salame, entra aí na live, pô. Vai. Entra aí, vamos gravar esse podcast. Sabe o que é engraçado? Assim, o filme O Sacrifício, do Nicolas Cage, foi considerado um remake decepcionante. Só que esse seria o filme do Homem-Palha, né? Tal, assim, só que o original 73, tal, né? Tanto que tem até uma música no disco de volta do Bruce Dickinson no Iron Maiden, que era justamente sobre essa história, que é o The Wicker Man. É uma coisa engraçada, que esse O Sacrifício, se não me engano, era nesse filme aí que o Nicolas Cage se vestia de urso e batia numa mulher. É uma cena hilária, é maravilhosa. Não tem como não gostar, e mesmo assim foi mal nas críticas, cara. É bizarro. Olha, pro Renan aí, os filmes favoritos do Nicolas Cage é 8mm e os 2 de A Lenda do Tesouro Perdido. Cara, você gosta de Disney, hein? Mas olha isso. Ó, Sacrifício do Nicolas Cage é um remake de Midsommar, que é um remake desses dois. Caramba, Midsommar é remake de 70 e do Nicolas Cage. Que horror. Isso é. Aí, o que mais? Ó, o Salame tá deitado e ele quer permanecer assim, parecendo o André. Grava permanecendo o André então, pô. Grava pelo celular. Mandei o link aí, entra aí. Ó, melhor filme, A Outra Face. Não é nem face, é Face. Ele tá dormindo ainda. Tá, ele tá bêbado de sono. Não, pelo que o Salame disse, né, ele tava dormindo porque não dormiu quase nada essa noite. Bom, vamos levar em consideração que eu fui dormir às 9 da manhã, na hora que eu ia começar a dormir, uma amiga minha me ligou do Japão. Aí eu fui dormir 11h30 da manhã, tive que acordar meio-dia para poder fazer almoço. Então, eu dormi meia hora essa noite e tô aqui. Exatamente. Responsabilidade! Acordei era 5h30 para assistir a Rebeca lá, Andrade, lá para as Olimpíadas. A que tava cantando baile de favela. Que vai dançar amanhã, acho que 5h30 da manhã. O engraçado é que, tipo, ela deu um tapa na cara da acidental, assim, por assim dizer, né, em palavras, né, mas deu um tapa na cara da Globo e da Anne dos Santos, é esse o nome da menina lá. As frases que ela diz, basicamente, foram tapas na cara lá, por causa das frases que a Globo tinha falado antes sobre ela e tal. Caramba!
Né? A mesma coisa o da natação lá, que ganhou o bronze lá. Não, o da natação ele conseguiu a vida imita a arte. No caso, a vida imita o meme. Né? Você lembra aquele meme do pódio? O cara ganha primeiro lugar, ou mesmo terceiro, aí ele, tipo, sai zoando os outros, mostrando a medalha, beijando a mulher do lado. E o cara fez exatamente a ordem que tava no meme. Exatamente. Ele fez tudo isso aí. Tudo isso aí. Pois é. Então vamos lá. Voltando para Nicolas Cage. Sim, Esquecemos de comentar Caça às Bruxas. Putz, verdade, Caça às Bruxas. Na hora que eu tava falando do filme anterior e não falei dele. É que na hora que eu falei de magia e, tipo, pronto, comecei a me empolgar. O aprendiz de feiticeiro. É porque foi, tipo, seguido um do outro, né? Então, sim. Aí fica, né? Tipo, mas o duro é que é aí que a gente vê o tamanho da testa do Nicolas Cage, cara. Só aumentando a cada filme. Não, e o engraçado é que, assim, a gente tá falando de Nicolas Cage e nos comentários o pessoal perguntando sobre o que a Rebeca falou. Assim, eu não lembro a frase exata agora, assim, porque né, a notícia já tá lá longe nos links, né? Mas, assim, em resumo, que ela falou, né, que tipo, né, sobre, assim, que ela tá representando todo mundo, negros, brancos, índios, todo mundo que é do Brasil, independente de cor, porque ali o que ela tem é, assim, o sangue brasileiro, ela já chegou assim, e falando, né, tipo, que ela conseguiu fazer a superação e tudo mais, e tá lá. Ou seja, que todo mundo, se ela consegue, todo mundo consegue. É mais ou menos isso. E tipo, meio que a frase do jeito que ela falou batia contra tudo que a Globo tinha falado. Então, assim, aí todo mundo falando do tapa na cara da Globo. Então, assim, eu recomendo que você dê uma procurada depois aí no que ela falou, que ficou polêmico, porque todo mundo tava falando disso no Twitter. Né? E aí, tipo, pronto. Ficou aquela coisa, né? Todo mundo ficou em silêncio por pelo menos umas 2 horas só por causa disso. E amanhã vai ter o baile de favela. Ele seria o equivalente à Rebeca lá em Hollywood, né? Já que ele mesmo falou, né? Tipo, que talvez não vá mais fazer filmes da Disney porque é assustador e tal. Que horror. Mas é isso. Então, Nicolas Cage, ele é um cara que a cada filme que vem, a testa aumenta. E ele fez muito remake, né? Isso que é mais curioso. Até Vício Frenético foi remake. Né? O Bad Lieutenant, né? Tipo, no original. Né? O primeiro era do Harvey Keitel, e de repente ele era o Harvey Keitel, eu, caralho, bicho. E eu tenho os 2 filmes aqui em casa, né? O primeiro em VHS e o dele em DVD. Só que o DVD que eu tenho dele é um DVD proibido, por assim dizer. Porque é o DVD screener, né? O disco de trabalho, não, de serviço, que eles dizem. Que é o que vem pra locadora antes do lançamento pra público. Então tem até os numerozinhos rodando em cima e tal. Que é geralmente pra o responsável, o gerente, assistir e falar se vai comprar ou não pra loja. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Ficou comigo. Normalmente eles destroem, poucos sobrevivem, por isso virou raridade. E faz parte da minha coleção por causa disso. Aí sim. Outro filme dele que é muito bom, né? E nós esquecemos de comentar por enquanto aqui, é o Senhor das Armas. Putz, verdade. Senhor das Armas. Muito bom. É muito bom esse filme. Eu diria que é um belo filme policial e drama, né? Então, é uma coisa rara. Se as duas coisas serem boas num filme só. Sim. Geralmente o filme policial, ou ele é bom porque ele é muito engraçado, ou ele é bom porque tem um monte de explosões. Mas não, eles conseguiram colocar o drama ficar bom ali. Né? A maioria dos filmes policiais de drama são ruins. É bizarro demais. É verdade. Mas se vocês não assistiram ainda, ó, assistam, que vale muito a pena esse filme dele aí. Mas eu continuo apertando a tecla que todos devem assistir Coração Selvagem uma vez na vida. Porque não é sempre que Nicolas Cage canta a música do Elvis. O que mais que ele fez? Ele fez o Sol de Cada Manhã. Sim. Nossa, tem muito filme dele que, tipo... Lucas, que vezes... um intruso no formigueiro. Ele fez também o Adaptação, Códigos de Guerra. Nossa. Um Homem de Família. Vivendo no Limite. O assustador é quando o filme tem mais de um nome. Por exemplo, você vê no Brasil e em Portugal. Aí, ó, por exemplo, Adaptation, que ficou como adaptação no Brasil. E em Portugal ficou como Inadaptado.
Tipo, E o- colocaram o contrário. Eles deixaram o Ele Estava Morto, do Bruce Willis aqui, assim, bem nítido, né? É o fim da história, é o título. Uhum. Então, já que a gente tá Porra, comentando assim, ó, então tem o filme dele que é Os Vigaristas, aqui no Brasil. Lá em Portugal é Amigos do Alheio. E o pior que é remake também. É remake também. Então, o que mais que tem aqui, ó? Tem Além do Tesouro Perdido aqui, lá em Portugal, O Tesouro. Kiko! Não, eu imagino ele se encontrando com o Kiko no filme, né? Tipo, é bizarro. Não dá certo, não. Olha O a Homem de Família, por situação. exemplo, é interessante porque o nome em Portugal é Dois Destinos. Que aí ele só tá É. mostrando o outro destino dele se ele não tivesse tido a família. Uhum. Olha a Tô dando situação uma aí, de tá? André. Tô dando uma de André. Que Ó o horror! frio. Ó o frio. Eu tô com essa jaqueta do Frio? motoqueiro. Cadê o frio? Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma em homenagem ao Nicolas Cage. Não, eu tô com uma bem fina aqui, só pra cortar. Ué, Eu essa tô blusa- da essa forma blusa da correta, Itália aí, sentindo eu tenho uma calor. igualzinha. Essa blusa do Márcio eu tenho uma igualzinha aqui da minha cunhada. Que horror! É fininha, não. De boas. Então Então, vamos lá. Melhor filme é Outra Face. Se eu puder escolher só um. É, a outra face, 60 segundos. E o... Cara, o comentário do Cabral aqui, ó, ele falou que no do Vampiro ele canta o abecedário aos berros. Agora eu comecei a imaginar o Nicolas Cage, tipo, se ele tivesse aqui no Brasil no lugar do Pelé. Aí ele, ABC! ABC! Toda criança! Que horror! Ó, o Renan falou pra gente não esquecer de Kick-Ass. Que foi um dos primeiros filmes comentados hoje aqui nessa live, Uhum, exatamente. né? Porque ele fez o Big Daddy. Uhum. Ai, que coisa horrorosa. Pô, assim Bota você me o- mata. Deixa daquele jeito lá que tá melhor, pô. Olha que horror. Deixa eu Ó, ver que horror aqui, aí, vamos ver outra configuração. Então vai assim. É, vai ter que ser assim mesmo. Ó, galera, então, pra quem gosta do Batman de 1966, do Adam West, olha o Vincent Price aqui do lado. Então, voltando lá. Os nomes aqui no Brasil e lá em Portugal. O Senhor das Armas aqui no Brasil, em Portugal, o Senhor da Guerra. Achei que eu ia chamar de Rambo lá em Portugal. É. O Sol de Cada Manhã aqui no Brasil, lá em Portugal, o Homem do Tempo. Nossa. Pera aí, deixa eu situar onde tá essa pauta aí. Vocês estão falando os filmes do Nicolas Cage. Isso! Como que era nos outros países? Não, a gente tava comentando tudo Nicolas Cage, aí caiu o papo, nome daqui e nome de lá. Mas é tudo Nicolas Cage. Tudo Nicolas Cage. Tá bom. Basicamente, Nicolas Cage teve sorte de participar até daquela animação do Astro Boy que fizeram, né, pra cinema e tal, É 3D. verdade. Ele fez o Doutor Tema pra piorar. Né? Tipo, porra, o personagem é mó importantão lá e ninguém sabia que era ele, né? Tipo, tinha que ler os créditos pra saber. Nicolas outro Cage é o filme. cara que faz filme merda e filme bom, né? É um cara complicado, é muito bizarro. Né? Ele não tem Uhum. padrão, né? Não é que nem o É. Steven Seagal, né? Que só faz bosta. Aquelas bosta boas de luta, né? Nem isso mais. Que horror. O outro filme que nós esquecemos de comentar dele é o Torres Gêmeas. É, o World Trade Eu Center. gostei, legal. Puta, esse filme ele trabalhou pra caramba, mano. Verdade. Era um filme também igualzinho do Homem-Aranha, que tiveram que refazer, né? Eles ficaram com mó cuidado e tal. Lembra do caso do negócio da Então. Torre Gêmeas? Uhum. É aí que entra o seguinte: no caso do Homem-Aranha, era uma cena do trailer que não ia pro filme final. E o trailer é que foi banido só justamente por causa do World Trade Center. É. Então, era só um trailer, tipo, não era pra ser cena do filme. Aí tiveram que adiar o trailer e deixar ele só como extras, justamente em homenagem. Homenagem não, né? Em respeito à família das vítimas. Uhum. O Renan aqui comentando ó, que queria ver o Nicolas Cage no papel do Al Pacino em Advogado do Diabo. E, ó, se ele ficasse no lugar do Al Pacino, ele teria que se autopronunciar como Cappuccino. Não assisti esse filme. Ó, Puta que pariu, né? e ó, tá aí, ó. O Nicolas Cage seria legal pra um Doctor Who.
Uhum. Só que eu acho que o Nicolas Cage ele não tem aquele sotaque britânico pra ser Doctor Who, então ele poderia ser, de repente, um dos acompanhantes, né, do Doutor. Que afinal a Jodie Whittaker só vai participar dessa nova temporada agora e já vai sair. Então quem será o próximo Doutor? Quem será? Aí ó, a Marina tá online agora também. Olá! Seja Tá no bem-vindo. quarto. Tá no quarto. Então, né, tipo... Agora, o filme ruim dele, o filme ruim é o Perigo em Bangkok. Achei que você ia falar Conair. Não, eu gosto de Conair. Conair é bom, pô. É porque muita gente acha ruim Conair, principalmente por causa do jeito que ele tá lá no filme. Não, eu acho muito louco esse filme. Eu assisti várias vezes já. É. Agora, Perigo em Bangkok, pelo amor de Deus. É ruim demais. Eu acho que o que falta o Nicolas Cage fazer na vida pra fazer um filme bom de verdade é contracenar comigo. Ele tem que fazer um trash comigo. Porra, bicho. Então, vê, ó lá o Renan. O Benedict Cumberbatch aí poderia ser o próximo Doctor Who. É, ele já é um Doutor Estranho, o Doutor Who é meio estranho. Combina. Combina. Mas eu acho que não, porque ficaria muito ligado ao papel, né? Então, o personagem fazia a mesma coisa. É. Não, agora o Cabral falou aqui. O Cage devia fazer um filme interpretando um ator fracassado louco por HQs. Cara, ele já vai fazer. É o filme em que Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage. É, ele mesmo. Ele vai estar aceitando $1 milhão para ir pro aniversário de um fã bilionário. Ou seja, ele já vai estar sendo ele mesmo. E ele mesmo já é fã de HQs e é considerado como fracassado por uns e como maioral por outros. Mas pela maioria como fracassado. Então, deixa eu ver aqui, ó, o Renan falando. Vocês viram Pig? É um John Wick, só que o Nicolas Cage nervoso que mataram o porco dele. E esse filme Pig aí dele tá muito bem cotado. Então, tá, Tô falando tem hora que dá muito bem do vontade de filme. ver, É meio esquisito, Quem gostou né, de John mano? Wick vai gostar. Uhum. Sim, provavelmente vai gostar. É meio esquisito, né? O quê? Aparentemente. Será que ele salva o porco? Ele salvar o cachorro? Na verdade, não tem como salvar algo que morreu. Ele só vai se Mataram a vingar. porca. Mataram a porca dele. Mataram a porquinha? Ele vai salvar uma coisa que morreu no começo do filme. Puta, Tipo, mano, vou te salvar, vou fazer bacon. Puta, sacanagem. Eu já fiz bacon hoje, já coloquei na feijoada. Aí Então, sim, no feijoada, caso do feijoada Mandy- faz no mesmo dia, mano. O cara faz feijoada no mesmo dia, velho. É o único cara que eu conheço que faz feijoada na hora, tá ligado? Feijoada você tem que deixar as carnes pra tirar a gordura no dia seguinte. Ah, mas é a feijoada light, né? Não tem? É só linguiça, paio, é carne calabresa, é costela, é bacon. É Essas salame. carnes você tem que deixar de molho, pô. Como é que você faz no mesmo Claro que dia? não, claro que não precisa não. Ô, louco. Ó, Feijoada você é já essa, está de molho aí. Você tá deitado. mano. É só o pó. Cheio de manteiga de cacau na cara, ó. Só o pó Aí, com manteiga de cacau. Ó, manteiga de cacau. Tá com o pó já. Provavelmente deve ser o tempero. É isso aí, já tá pronto. Tá pronto pra Só feijoada. Só matar. Tô na sala hoje, tô na sala. Que horror. Ô, meu Renan comentando aí, ó. O Mandy. Mandy! Esse eu ainda não assisti, eu ainda não, Também não não. baixei. Relembrando, eu sou a favor da pirataria quando o negócio tá caro demais ou quando não vem pra cá. Tem uns E que tem vem, dito. É aquela coisa, se tem aqui, eu usufruo do original. Se não tem, aí vamos na pirataria mesmo. É a melhor coisa. Esse Mandy é fora? O filme dele é de fora? Eu não sei se lançou já aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Um filme que mata uma sogra de um cara, ele começa a dar dinheiro pras pessoas na rua e se torna um homem bom. Como assim? Isso é o Mandy? Caramba. Filme que mataram a sogra do cara, ele começa a Pera, dar matam dinheiro. a sogra do cara e o cara fica tão feliz que ele começa a espalhar dinheiro pra todo mundo. Ô, louco, mano. Cara, o cara ficou feliz mesmo, hein? É? Porra. Essa é a melhor sinopse que eu já vi de um filme. Sacanagem, mano. Porra, bicho. Caramba. Não, é nessas horas que eu me sinto o tiozão. Olha a frase, eu tô falando porra, bicho. Porra, bicho. Errou! Não quero que isso acabe indo pra algum filme do Nicolas Cage um dia. Ele fez um filme também, O Pacto, né?
É. Sim. Nossa, o Nicolas Cage, logo ele vai estar usando até a testa dele pra fazer o pentagrama, porque quantos filmes de bruxaria, de pacto, de coisa assim ele já não participou? É verdade. Sacrifício, vocês falaram? Sim. Sacrifício, sim. Eu acho que o que Tem um falta também que é eu a gente gosto falar dos dele. filmes que não estão na lista da Wikipédia, viu? Tem um que eu gosto dele, que o pessoal não avalia muito bem, porque lembra os filmes do Nicolas Cage, de baixa produção. Eu não lembro o nome, mas é um que entram na casa dele e fazem a mulher de refém, a filha. Puta, eu esqueci o nome desse filme. Se o chat Esse puder que nos o Renan ajudar. comentou. O Qual que Mandy é é o um culto, né, que pega a mulher dele e ele decide Isso. se vingar, acabando Isso. um por um. Tem quase 3 horas de filme. Qual que é o nome disso aí? Mandy. Esse aí não é esse nome não. Pela descrição que você falou, é o que o Renan colocou aqui. Não é, pô, não tem esse nome. Eu lembro que tinha um nome Ó. um dublado que era Invasão, caramba. Vou ter que pesquisar aqui, depois eu falo. Lembra pra de que ano vocês. Vê a foi? tradução do Mandy aí, qual que é? Põe a tradução de Mandy aí. Se eu colocar aqui, vai sair. A tradução de Mandy, Amanda. Puta que pariu. Não, então. Não é isso não é isso não. Aqui Então viu É como sede de vingança. Ah, É pode ser, Mandy, acho que é isso aí. sede de vingança. Ah, 2 pode pontos, ser. sede de vingança. Aqui, É isso aqui mesmo. no Brasil é Amanda. só sede de vingança. Não, isso é mesmo. Mandy. É Mandy. Mandy? Ah, tá. Ó, Amanda, sede de vingança. Mandy vem de Amanda. Que Ó, o Renan horror. falou que pode ser o filme Reféns, que é com a Nicole Kidman. Reféns, é isso, Reféns. Aí, Renan, boa, Renan, é Reféns. Nossa, Olha. então é parecido a sinopse, hein, caralho? Ó, É parecido. vamos falar o É seguinte, parecido. então. Quantos filmes o ator... Quer dizer, ele foi ator. Quantos? Vamos lá. Quiz. Oxi, Sem nossa. procurar. Sempre Quando? De moleque, mano, ele faz filme, caralho. Desde 81 ele faz filme. Então, Eu vou vamos chutar lá. aí. Os 40. Não, eu chuto mais. Eu chuto 66. 108. Caralho. Ah, é porque teve um filme merda, Márcio. Por isso. Os filme merda não aparece. Vamos Tem lá. filme que ninguém sabe que tem, mano. Vamos lá, vai. Ele teve o The Best of Times, né? Que aí ele tava como o Nicolas Coppola ainda. Uhum. No Picardias Estudantis ele ainda tava como o Nicolas Coppola. A partir de 83 é que ele usou o Nicolas Cage. Então, com o nome Cage, a partir de 83. Então, são 106 filmes com o nome Cage e 2 filmes com o nome Coppola. Nicolas Coppola. Beleza, só até aí. Coppola? Ó, vamos pensar. Best of Times, Picardias Estudantis, Sonhos Rebeldes, Selvagem da Motocicleta, Adeus à Inocência, Cotton Club, Asas da Liberdade, Fúria de Vencer, Pegue Sue, Seu Passado à Espera, no qual ele canta com Jim Carrey, Arizona Nossa, Nunca Mais, velho. Feitiço da Lua, Um Estranho Vampiro, Sedutores Seduzidos, que nesse ele não foi creditado, mas ele aparece bastante. Que tem Ele é o Bruce cara Baker no carro também, de porte vermelho. Que não foi creditado. Que foi o primeiro filme dele em 80. Ah, sim, esse aí ele era um extra que não foi Acreditado creditado. Acreditado é o quê? É que não é. Que não tá nos créditos, não aparece o nome dele em nenhuma parte escrita. Ah, então ele é. Ele não é nem coadjuvante, ele é tipo figurante. Figurante geralmente tá como extras, aí o nome das pessoas, o nome dele não tá nem lá. Ô, louco, mas que sacanagem, por que isso? Não, tem muito filme aí que o famoso faz uma participação rápida ou coisa do tipo e não tem nome no crédito. Tem muito filme assim. Então, tipo, teve até filme que o Stan Lee participou e não tá escrito Stan Lee nos créditos. Porra, mano, sacanagem. Mas vamos lá. Voltando, depois dos Sedutores Seduzidos, teve O Tempo de Matar, Coração Selvagem, Apache, Helicópteros Invencíveis, a Sinfonia Industrial número 1, O Sonho de Broken Heart, que é um filme pra TV de 90, Zandali, Uma Mulher para Dois, o nome de tudo, né? Lua de Mel a 3, Não Chame a Polícia, Morte por Encomenda, Engano Mortal, O Guarda-Costas e a Primeira Dama, Atraídos pelo Destino, Encurralados no Paraíso, O Beijo da Morte, esse é muito bom, inclusive, Despedida em Las Vegas, Foi o A Oscar, Rocha, então, Conner, Rota de Fuga, A Outra Face, Cidade Esse dos é top. Anjos, Olhos de Puta, esqueci Serpente. desse, mano, esse é muito bom, mano. Tem até Mano. a música do Google Dolls Aires, velho. Puta, esse filme Então, é muito bom, agora- velho. Vamos sair do pop, né?
Então vamos lá, vai. 8mm, Vivendo no Limite, 60 segundos. Um Homem de Família, O Capitão Corelli, Um Conto de Natal, Códigos de Guerra, Sony, o Amante, Adaptação, Os Vigaristas, A Lenda do Tesouro Perdido, O Senhor das Armas, O Sol de Cada Manhã, O Homem do Tempo, Lucas, Um Intruso no Formigueiro, As Torres Gêmeas, O Sacrifício, Motoqueiro Fantasma, Grindhouse. Detalhe, Grindhouse é aquele do Tarantino e ele aparece e não foi creditado, mas ele aparece bastante, que é no segmento das mulheres lobisomem da CS. Ele foi Ele o Dr. Fu Manchu, não foi? Isso, ele era o Fu Manchu. Aí não tem uma ligação com o da Marvel agora, o Shang-Chi, que é o Fu Manchu. Então, mas na verdade o da Marvel é outro. Outro Fu Manchu. Agora vem uma coisa curiosa. Em 2007, teve o Grindhouse, que ele fez o Fu Manchu no Werewolf Woman of the SS, e depois teve o curta feito também, que ele era o Fu Manchu, do Werewolf Woman of the SS, que nunca veio pro Brasil. Mas fizeram um curta por causa, né, do trailer que eles colocam no Grindhouse. Ou seja, 2 vezes ele foi o Fu Manchu. Aí ele fez O Vidente, aí depois A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos, Perigo em Bangkok, Presságio, Força G, ele fez a voz da marmota Speckles. Ele fez Vício Frenético, Astro Boy, Kick-Ass, O Aprendiz de Feiticeiro, Caça às Bruxas, Fúria sobre Rodas, O Pacto, Reféns, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, Lutando contra Mephisto, O Resgate, Sangue no Gelo, Os Croods, ele fez a voz do Grug. Joe, ele foi Joe no filme Joe. Oi? Croods é dublagem, pô. Então, sim, mas é a voz dele. A voz é dele. Não precisa tatuar, Então. é só a voz. Ainda é um trabalho como ator. Uhum. É voice actor, mas é actor, é ator ainda. Dublador é ator. Se não for ator, não pode dublar. Isso aí é regra. Tá. Então, aí teve os filmes Joe, no qual ele foi o Joe mesmo, Fúria, O Imperador, O Apocalipse, Vingança ao Anoitecer. Apocalipse, mas tem até jogo, pode crer. Então, Vingança ao Anoitecer, Fator de Risco, Regresso do Mal, A Sacada, Cães Selvagens, Snowden, Herói ou Traidor. O filme do Snowden que passou na TNT, inclusive, né? Homens de Coragem. Aí vem um clássico, Eu, Deus e Bin Laden. Nossa. Arsenal. Não, esse Eu, Deus e Bin Laden, todo mundo precisa assistir. E o mais bizarro é que é uma comédia de ação, se for parar pra pensar, e é baseado em fatos reais. É maravilhoso. Uma história de vingança, desejo inconcebível, Mãe e Pai, Estado de Calamidade. Aí em 2017 ele fez um filme chamado Dark. E não é a série da Netflix, mas é o mesmo nome. Aí ele fez o Mandy, Sede e Vingança. Espelho. Aí 211, O Grande Assalto. E agora uma surpresa pra vocês. Os Jovens Titãs em Ação nos cinemas, ele foi a voz do Superman. Caramba! Caraca. Você não sabia, não. Pois é, então ele foi o Superman por causa daquela vez que ele não foi por causa do Christopher Reeve. Exatamente. Aí ele voltou sendo o Superman. Ponto. Aí, além dele ser o Superman em 2018, no mesmo ano ele foi um dos Homens-Aranha do Aranha-Verso, que era o Noir. Aí ele participou também do Entre Mundos. Aí ele participou do Score to Settle. Não teve título em português. A Cor que Caiu do Espaço de 2019, que só agora tá vindo pro Brasil. Na Rota do Tráfico. Kill Chain. Primal. A Ilha. Jiu-Jitsu. Croods 2, Uma Nova Era. Prisoners of Ghostland. Willy's Wonderland. Pig. Aí o filme do Nicolas... Uma série do Nicolas Cage da Amazon Studios que eles anunciaram, mas não deram nome ainda. Né? Inclusive, teve aquela série Joe Exotic Project, que ele faz o próprio Joe Exotic. Né? Também é da Amazon, se não me engano. Unbearable Weight of Massive Talent. Tá em pós-produção para 2022. Aí, agora são 3 para 2022, né? Que é o Unbearable Weight of Massive Talent, o The Retirement Plan e o Butcher's Crossing. Então são 3 para 2022. O resto
tudo foi já pro ar. Foram 108 filmes como ator, sem contar o não acreditado de 80 lá, que ele foi um extra. Cara, ele participou de Picadinhas Estudantis. Você fala o Pig? Fala o Pig. Sim. Sim. Foi um dos últimos agora, pô. Não, mas tem que falar vai perguntar agora o que é o efeito Mandela. Não, você tem que falar a lista de 106 e chegar no final. E 108! Pig. 108. Pig. Então, mas o Pig ele já foi falado. Ó, foi Pig, aí depois as 2 séries da Amazon e os 3 filmes de 2022. Nossa, ele fez série, mano. Caralho. Então, ele é um ator multiuso. E ele foi produtor em 17 filmes, diretor no Sony, o Amante. Ele quer ganhar dinheiro. Se é ruim, se é bom, ele quer ganhar dinheiro. Tá certo. Cara, ele cantou a trilha sonora de 8 dos filmes que ele participou. Cantou? Lembra que eu falei que Coração Selvagem tem uma cena em que ele canta Elvis? Meu Deus. Ele canta 2 músicas, a Love Me e a música Love Me Tender. Ambas do Elvis. Ele é bom ator, só que ele não liga de fazer filme merda, é igual o Steve. Ele é um bom ator, só falta atuar, eu entendi. Bem por aí. Relembrando também que teve outros filmes e séries que ele participou sendo ele mesmo, aí já são 181 créditos a mais. Relembrando que ele apresentou a história do palavrão na Netflix. A história do palavrão. Esse aí eu não vi. Tinha que ter colocado o Samuel Jackson que falou isso aí, a história do palavrão. Mas, assim, é que a história do palavrão é uma série bem interessante. Lançou aleatoriamente faz uns 3, 4 meses atrás. E aí, na hora que lançou, eu tinha acabado de assistir um episódio, se não me engano, foi do WandaVisão. Né? Porque, lançou mesmo dia e horário, 4 da manhã. Aí, beleza, tinha acabado de assistir, tá, vamos lá, o que tem na Netflix? Aí aparece lá, a história do palavrão, com o Nicolas Cage, eu, caralho. E já o trailer é ele explicando de onde nasceu a palavra fuck. Eu, caralho, mano. E ele explicando tudo, né? Fornication under consentment of the king. É uma coisa incrível, o Nicolas Cage explicando os palavrões e a origem de cada um. Cada episódio é um palavrão. É maravilhoso, porque ele tá do lado de uma lareira falando, ele tá dentro de uma mansão falando sobre os palavrões. É uma coisa incrível. Parece aqueles professor de filme da década de 70, assim, sabe? Né, do lado de uma lareira, com o seu cachimbo e tal. Parece até o Stallone coçando o olho. Eu vou assistir e vou comentar sobre essa série aí. Sim. Quando eu estiver aí descansando sem editar vídeo nenhum, eu vou operar a mão aqui, aí eu vou assistir todas essas séries aí e vou gravar depois. Achei que você ia pegar os ruins. Tem muito filme ruim, né? Eu vou assistir filme ruim, vai vir um monte de vídeo depois. Vou assistir muitos filmes ruins. Falando em filmes ruins... Ó, Cabral, ele casou com a filha do Elvis, sim, a Lisa Marie Presley. Lisa Presley. Caraca! Nicolas Cage. Sim, até eu teria casado com ela, mó bonita. Ele é o Fábio Júnior americano, ele é. Ele, assim, enquanto você espera aparecer a sua metade da laranja, ele tá chupando ela. Nossa. Ele é o recordista, será, americano? Igual o Fábio Júnior e a Gretchen? Não, o Fábio Júnior tem um número gigante. Ele só teve 4 casamentos. Só 4. Só faltou um funeral. Ele perde pra Gretchen. Mano, ninguém pegou a piada. Ele já teve 4 casamentos, só faltou um funeral. Por que eu lembro de coisa que ninguém lembra? 4 casamentos e um funeral. Sabe? Rio Grande. Caralho, por que eu tô lembrando coisa que ninguém deveria lembrar? É que eu não achei engraçado, por isso, mas eu entendi. Ah, você conhece esse filme? Que bom, você assiste romances. Opa. E qual a melhor atuação dele? Do Nicolas Cage? Filme? Willy's Wonderland. Se bem que o do vampiro também. Outra face. Ó, é que assim, sempre vou ficar dividido nesses 3 filmes. Willy's Wonderland, que é novo. Né? Esse do vampiro que o Cabral tinha falado também, que é muito louco. Tipo, finalmente você vê ele ali com os dentão, fazendo um monte de... Sabe, aquela cara de psicopata que é raro dele fazer.
E, logicamente, não podia faltar o Coração Selvagem, que ele canta Elvis. Ele canta a dança enquanto tá assaltando o banco um pouco antes de ele levar um tiro. Porra, uma coisa incrível. Pra mim é Cidade dos Anjos, Outra Face e 60 Segundos. 60 segundos ele faz mais do dele mesmo. Você não vê muita atuação dele. Os filmes são bons, mas dele, assim, se destacar, eu não vejo nada demais. O Renan até perguntou aqui do Willy Wonderland se é aquele que lembra o Five Nights at Freddy's. Na verdade, ele era pra ser o filme do Five Nights at Freddy's, só que depois que o filme já tava terminado, já só terminando de editar, aí terminou o tempo da licença de uso pra fazer o filme. Aí eles não podiam mais usar o nome. Aí mudaram pra Willy Wonderland. Era o filme oficial do Five Nights at Freddy's. Então. Mas eu acho que a melhor atuação dele, pelo menos pra mim, né? Eu achei foi como diretor. Foi no filme. É que a gente não viu o Pig, hein, Márcio? O Senhor das Armas, né? Por enquanto. Mas estão falando muito bem do Pig. Agora vamos aguardar. Mas o filme que eu mais gosto dele é os 60 Segundos. Eu acho que o Pig... Porque foi numa época do Velozes e Furiosos, né? Não, foi bem antes do Velozes e Furiosos. 60 Segundos. Muito antes. Os 60 Segundos, ele saiu em 2000. Mas foi uma época que você tava gostando. O Velozes e Furiosos... Não, aqui. É aquela coisa, quando você vê o Caetano Veloso dentro de um carro falando você é burro, cara, e dá acelerada, é Velozes e Furiosos. Bom, mas assim, voltando. Então, Nicolas Cage, ele teve aí sua carreira, assim... É o quê? Às vezes no silêncio da noite. Que horror. Caramba, viu? Cidade dos Anjos, ele era um anjo bundão. O anjo massa é o gordinho de Nova York. Mas ele era da hora, ele era secão, ele era deprimente, é foda o papel dele no Cidade dos Anjos. Pera, ele era secão, deprimente, porra, parece o Fiuk. Que horror. Porra, bicho, ele precisou imitar o Fiuk pra atuar mal. Né? Que horror. Que horror. Aí, ó, menção horrorosa, o Sacrifício e Pig. Ele odiou o Pig, pelo visto, hein? Pig tá onde? Amazon? Torrent. Sim, tirando isso. Tirando BTV, HTV, Torrent. HPV, HIV, que mais? Que horror. Não tá em nenhuma? Tá no cinema? Deixa eu ver aqui. Eu não sei, eu tô meio perdido sobre esse. Que assim, lançamento no Canadá, 16 de julho de 2021. Por aqui não chegou ainda. Eu tô imaginando se o Nicolas Cage for pro filme do Flash, qual personagem que ele vai ser? Ele vai ser o Batman junto com o outro Batman? E os outros 3 Batmans, né? Ele daria para um bom Batman. Acho que ele faria um bom Batman, Nicolas Cage. O Cabral, Darkseid. É verdade, ele seria um bom Darkseid, apesar de ele não ter tamanho pro Darkseid, né? Darkseid é musculosão. Eu vejo ele mais na Marvel do que na DC. É que ele tinha que ser o Super-Homem, mas pra isso ele teria que deixar o cabelo comprido. Eu vejo ele mais fazendo o Império da Vida, que é o Superman paraguaio da Marvel lá, do que o... Ele podia fazer o Lex Luthor, velho. Eles não vão fazer filme do Lex Luthor mais? Mas Lex Luthor acho que não combina com ele. Olha, já tentaram colocar até moleque pra ser o Lex Luthor, né? Então, imagina só, você tem um Lex Luthor que criou o Facebook, basicamente, agora, lá no universo atual. Olha eu ia ficar bem de Lex Luthor. Não, eu acho que o John Cryer tá melhor de Lex Luthor. Pior que eu não esperava que ele fosse um bom Lex Luthor, ele foi. Isso que é mais bizarro. Ele foi um bom Lex Luthor. Cara, realmente... Assim como eu gostava do Lex Luthor de Smallville. Eu gostava dele lá. O de Smallville, tipo, a gente já viu ele cantando uma banda chamada R.E.M.
Nossa. Então, né? É que assim, Lex Luthor depende Ele fazer da um espantalho, verdade, Renan. Ele seria um ótimo espantalho. Ele é magro. É aquela coisa, Lex Luthor tem um problema, né? Geralmente, nos filmes, colocam um Lex Luthor muito magro ou muito velho, né? E quando é muito magro, geralmente é muito jovem. Aí o que acontece? Você vê os desenhos animados, você vê os quadrinhos, geralmente ele tem músculo. Então, porra, bicho, você bota o Slenderman pra poder fazer o Juggernaut, não vai dar certo também, sabe? Tudo bem que nesse negócio de colocar o contrário do que deveria ser e às vezes dá certo, tipo o Wolverine. Wolverine era pra ser um cara de 1,40 m e tinha que ser o mais feio de todos ali. Ele tinha que ser feio, carrancudo e corcunda. Colocaram não grande isso, colocaram um galã alto. Bruce Willis de Lex Luthor ia ser da hora. Isso, Esse verdade. Combinava. Principalmente com aquela versão que usa a armadura lá de Kryptonita. Exatamente. O Lex Luthor de armadura. Esse ficaria show. Outro cara que combina também é que tá meio velho, mas que combinaria um tempo atrás, até a época do livro de Eli, combinaria com um personagem de super-heróis, é o Daisy Washington, mano. Pera, Daisy Washington pra ser quem? Algum personagem, eu acho ele bom, mano. Então, mas teria que ter um personagem que combinasse com a pessoa. Então, eu não vejo ele em nenhum personagem. Tipo, Denzel Washington, se for escolher um personagem, ele não poderia ser um vilão. Ele poderia ser o Lucius Fox. Lucius Fox ficaria melhor pra ele. Que no caso combina bastante com ele. É aquela coisa, existem atores que servem tanto pra herói quanto pra vilão. Tem atores que servem pra anti-herói. Tem ator que só serve pra um dos dois tipos. Vamos dar um bom exemplo bizarro. O James Bond atual, que sempre teve cara de vilão, não sei porquê. Em todos os filmes que ele fez fora do 007, ele era o vilão. Até quando ele foi um padre, ele era um padre que matava pessoas na praia. Trabalhava bem, agora como 007, nada a ver, mano. É o pior 007 da história. Não, esse 007 é o Putin. Porra, bicho. Não dá. Cara, Denzel Washington de pai do Pantera Negra seria interessante, mas eu acho que de Blade ficaria mais legal ainda. Do Mr. Bean, hein, mano. Anota aí. Põe na fila porque nós somos fãs. Mr. Bean é foda. Mr. Bean é bom. Cara, se a gente for falar de Mr. Bean, a gente vai ter que falar realmente do começo da carreira dele. A época Monty Python da vida dele, década de 70. E a gente não pode falar nada, vai ser só na base de gesto. No máximo, bem... Porque assim, o Mr. Bean tem uma coisa curiosa. Os melhores personagens dele não falavam. E os que falam não fazem sucesso. Exatamente. É bizarro pra caralho. Exatamente. Pelé calado é um poeta. Depende, essa frase nasceu numa época em que ele falou na hora errada a coisa certa. É uma coisa bizarra isso. Né? Que assim, sabe quando você não sabe escolher a frase? Então assim, em nenhum momento, né, no caso dele. Por quê? É que ele falou um bagulho da hora. Sair da ditadura era necessário. É uma coisa que, tipo, ditadura é horrível. Ponto. Só que o povo não estava preparado para votar. O povo não sabe votar. Só que ele falar isso bem na hora que acaba a ditadura é o pior momento para falar uma frase sobre isso. E foi o que ele fez. E foi aí que nasceu a frase que o Pelé calado é um poeta. Então, qual que é o ponto? O povo brasileiro realmente nunca soube votar, nem antes nem depois. Só que ele falou de uma forma como se a ditadura fosse necessária. Entendeu? E aí, o povo caiu matando. Então, assim, esse foi a origem, inclusive, dessa frase. Ó, já tô ensinando cultura extra que não é sobre Nicolas Cage. Justamente na live do Nicolas Cage. Corta. Não, nem precisa, já foi uma boa. Mas de todo jeito, a gente ainda tem que fazer uma live de Monty Python. Eu sou um especialista no estilo e eu posso tentar trazer aqui uma convidada especial que também é especialista em Monty Python. Tá só prometendo. E ela é famosinha por causa de dublagem. Tem que trazer, traz aí a galera. Maravilha. Não, convidado a gente vai ter mesmo no dia 26, né? Que é a live aí de imitações. Cara, não. Vai esquecer, hein?
Olha o que o Cabral disse. Ele disse que tem um CD de áudio do Pelé e postou foto no WhatsApp. Eu vou ter que ler isso depois. Não. Ele tem um CD de áudio do Pelé. Pera. Preciso ver isso. Cadê a conversa? Caramba, tem 66 conversas aqui. Até eu encontrar o do HQ Fan vai demorar. É. Ah, não, achei. Ok. Putz, é um CD. Pelé Ginga. Trocando as bolas. Sou brasileiro. Perdão não tem. Vexamão. Caramba. É o Pelé cantando ou o Pelé falando? Tem até Elis Regina numa das faixas. Ô, louco. Minha nossa. Não, olha isso. O Renan falando aqui que se fizerem uma live do Edgar Wright e não chamarem ele vai ficar chateado. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Já deixa na lista aí. Monty Python, Edgar Wright, né? E Vou botar deixa eu aqui ver no quem papel mais dá aqui. pra colocar. A gente fala, Mr. Bean, né? Valeu, já tá. É nóis. Só seguir lá no Instagram, não é verdade? É isso aí. Segue nós no Instagram, né? Vocês podem procurar. O meu é @HenriquePoeta. Escreve com K e não com QU, porque numerologia, aquela porra toda, né? 7 números. Henrique Poeta, tudo junto. Vocês podem procurar pela banda Arigatões, logicamente. No YouTube vocês procuram a banda Arigatões ou como o Yatalog também, que é o meu canal principal. E vocês podem procurar pelo podcast.isnet lá no Instagram. E logicamente, temos que exorcizar mais pessoas e Shreks aqui. Exatamente. Valeu, Salame. Valeu, Liro, Yatá, assistentes, ouvintes, curtitintes. E vocês que estão sempre aqui nos ajudando. Desculpe o sono, que depois de uma noite mal dormida, com esse frio, uma feijoada derrubou o pai aqui. O pai tá quase off. Beijos e abraços. Fui. Salame, você sabe que Valeu, quando a Liro. pessoa fala o pai tá on, significa que o cara tá solteiro e querendo pegar geral, né? É. Por isso que eu falei que o pai tá off. Agora, né? Meu Deus do céu. Tá ruim a internet aí, hein? Tá parecendo a minha aqui em casa. Como ele Tá diz, a vendo? única net boa é a Snet. Arrumaram a sua, Márcio? Nada, tá ruim. Ah, hoje tá boa. É, mas tá mais ou menos. Tem que abrir lá. Liga na Anatel segunda-feira que resolve. Pô. Já falei É. pra você. Que horror. Então, e valeu, Liro. Valeu, galera. Valeu todo mundo aí. O Cabral, o Renan que participaram aqui da gravação desse podcast. Estavam aí pelo chat. Muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais por aí. Já vai deixando o like nessa live e em outros vídeos aqui, outros podcasts, tanto Spotify quanto Deezer, YouTuber. Nós somos YouTuber. Deixa no YouTube. Que horror. Olha o dedinho, olha o dedinho. Eliana, dedinho. Então, beijos e abraços. Após a vinheta, frase da semana, hein? Fui! Eu acho que sobressaio mais a volta quando estou sozinho. Nicolas Cage. Tava na internet,